Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindas à nossa live. E o tema de hoje está super especial. Nós vamos falar sobre a lei da hierarquia. Eu estou aqui com duas câmeras, estou ao vivo aqui no Instagram e também estou aqui pelo YouTube. Então, se vocês me verem aqui movimentando, é porque a gente está juntos aqui nas duas câmeras, tá bom? Então, sejam bem-vindos. O pessoal que está chegando aí, já manda bala aí, já convida aí os amigos, já manda aí, compartilha aí, bota o dedo aí no aviãozinho e vamos chamar o pessoal, porque a live de hoje está super especial. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a lei da hierarquia. Essa semana eu coloquei uma série, né, que eu gostei bastante e que o rapaz ele fala uma coisa muito importante, que é assim, poxa, nosso time conseguiu ganhar, né, porque eu estava no meu lugar e eu só pude estar no meu lugar porque tinha outras pessoas que estavam no lugar delas. E o pessoal falou, poxa, Leandro, mas gostei mais, quero saber mais. E aí o pessoal começou a me pedir, e aí eu decidi fazer essa live aqui sobre a lei da hierarquia, porque essa live ela transforma vidas, tá? Então, vamos lá. Se você está chegando agora e não conhece nada, né, da lei da hierarquia, deixa eu explicar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Leandro Tio Vicas, eu trabalho ajudando profissionais e empresários a se libertar das verdadeiras causas, aquelas amarras que impedem a gente de progredir, tanto na carreira quanto na profissão, e através da parte emocional. Aquilo eu descobri ao longo da minha carreira, de mais de 20 anos trabalhando com pessoas e empresas, eu percebi que aquilo que impede a gente de alavancar na vida, alavancar na profissão, não são as questões técnicas, e sim as questões emocionais. E como a gente... Opa, quase que cai aqui tudo, aqui meu setting aqui. Então, como a gente trabalha com essa parte, eu decidi trazer esse tema muito importante aqui, que tem a ver com o nosso emocional, com a maneira com que a gente funciona no nosso jeito mais íntimo de ser. Tá bom? Então vamos lá. O que você vai ver aqui hoje? Você que está chegando, seja bem-vindo aí, Felipe, Thalia, Andréia, todo mundo seja bem-vindo. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, porque está calor pra caramba aqui em Ribeirão. Então vamos lá, o que você vai ver aqui hoje? Você vai ver, vai entender o que é essa tal da lei da hierarquia e como isso afeta a sua vida, como isso afeta os seus relacionamentos. E então, nós vamos trazer exemplos práticos disso tudo, tá? E para quem ficar até o final, eu pretendo trazer um presente surpresa. Então, se vocês tiverem aqui até o final, tiverem a paciência de me escutar até o final, vai ter um presente surpresa que vai te reconectar e vai te dar muita força. Então, espero que você esteja aí comigo. Deixa eu encerrar aqui. Opa, voltou. Pronto. Tinha alguma coisa aqui tocando, mas vamos lá. Espero que vocês possam estar aqui comigo até o final, para que a gente possa fazer um exercício muito prático e muito lindo aí que vai te ajudar bastante. Então vamos lá. Bom, o que é essa tal da lei da hierarquia? Não, não é chocolate, não. O pessoal está perguntando aqui, poxa, é chocolate, Leandro? O presente surpresa? Não, não é chocolate, mas fiquem aí que chocolate vai ser fichinha perto disso tudo que vocês vão ter aqui hoje, tá bom? Bom, vamos lá. O que é essa tal de lei da hierarquia? Bom, a lei da hierarquia é uma das leis sistêmicas que a gente tem a constelação sistêmica que trata as, a, toda vez que a gente se desvia, né, do caminho natural da vida, a gente vai para o caminho da morte ou da loucura. Então a gente acaba adoecendo nesse processo
Então, a constelação é uma técnica terapêutica que ajuda a gente a reconectar, a voltar para o caminho saudável, que é o caminho do quê? O caminho da natureza. Então, quando eu falo, né, da constelação sistêmica, né, a gente está falando do fundador, do criador das constelações sistêmicas, que é o Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, ele trouxe para a gente algumas leis naturais da vida, leis naturais do sistema, e essas leis são eles chamam de leis sistêmicas, né? Por que sistema, Leandro? Porque nós somos um elemento de vários sistemas. Então, nós somos, perante os nossos pais, eu com meu pai e com a minha mãe, nós somos um sistema. Eu com meus irmãos, um outro sistema. Eu no meu trabalho, outro sistema. Enfim, a gente faz parte de vários sistemas. E em cada sistema, a gente tem uma função. Qual que é a função? Eu com meus pais, eu sou filho. Eu com meus irmãos, eu sou irmão. Eu com a minha esposa, eu sou esposo. Eu com meus filhos, eu sou pai. Eu com o meu trabalho, eu sou empresário. Então, a gente faz parte, né? A gente é um elemento de vários sistemas. E aí, ele começou a perceber que esses sistemas, existem leis naturais que regem esse sistema. E que eles funcionam em todos esses sistemas, tá? Então, Leandro, mas qual lei é mais importante? Não tem mais e menos importante. Todas elas são importantes. Se você não seguir essas leis, o que vai acontecer? Você vai acabar pagando o preço. Então, uma das leis aqui que a gente traz hoje é a lei da hierarquia, junto com a lei do quê? Do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei do tempo e do espaço. O que essa lei fala, Leandro? Essa lei fala que quem vem antes é maior do que quem vem depois. Como assim, Leandro? Bom, vamos lá. Nossos pais são maiores do que a gente, certo? Nossos avós são maiores que nossos pais, são maiores do que a gente. Nossos bisavós são maiores que nossos avós, são maiores do que nossos pais, são maiores do que a gente. Nós somos maiores do que nossos filhos, nós somos maiores do que nossos netos, nós somos maiores do que nossos bisnetos. Existe um caminho natural da vida em que quem é mais velho, né, se um sistema saudável, tem a precedência. O que quer dizer a precedência, Leandro? Isso quer dizer que quem é mais velho ocupa as funções mais importantes. Por que isso, Leandro? Porque imagina que quando a gente fala, né, dessas leis naturais da vida, a gente está apesar de a gente ter evoluído milhares e milhares e milhares de anos, emocionalmente a gente ainda está lá no Homem das Cavernas, tá? E como é que funcionava lá desde o Homem das Cavernas até hoje, tá? Funciona assim. Imagina que o menininho, 12 anos, eles viviam em clã, né? E aí todo dia eles acordavam de manhã e ia lá caçar o tigre dente de sabre. Precisava de 5 caras para caçar o tigre dente de sabre. De repente, o menininho de 12 anos, ele pegava lá o porrete dele e ele falava assim: eu já sou grande, eu vou lá e vou matar o tigre dente de sabre. O vovô falava assim: não, vem cá, não é assim não. Não vai fazer isso. Nós vamos encurralar ele ali. Aí você vai lá e você pega o tacape aqui e você bate na cabeça dele para matar o tigre. É assim, vovô? É assim. Então, quem está há mais tempo no sistema, o que ele vai fazer? Ele tem a condição, ele já entende melhor como funciona esse sistema, como funciona essa família, como funciona essa sociedade, como funciona essa vida, e aí ele ocupa as funções mais importantes. Para quê, Leandro? Para que ele possa transmitir esses conhecimentos, transmitir tudo aquilo que ele aprendeu durante a vida dele para as próximas gerações. E por isso ele tem a precedência. O que é a precedência? Ele ocupa as funções mais importantes. Leandro, entendi. Então, assim, os mais velhos são os mais importantes do sistema? Aí que tem uma pegadinha. Eles ocupam as funções mais importantes, mas a prioridade de todo o sistema, quem que é? Ou quem que deveria ser? Deveria ser os mais jovens, né? A prioridade de qualquer sistema tem que ser os mais novos, né? Então, a gente vê isso na família, né? Quando você tem um filho, o que acontece? Além do seu trabalho, né, da sua vida, de você cuidar de você, cuidar das suas coisas, você também tem que cuidar do quê? Dessa criança. Por quê? Porque ela é
a prioridade desse sistema. Você tem a obrigação de dar amor, carinho, cuidado e tal, tal, tal. Para quê? Para que essa criança ela possa ocupar a função dela, ela possa, ao longo da vida, ela possa assumir o lugar dela nessa família. E aí, o que vai acontecer? Conforme o caminho natural da vida vai acontecendo, essa criança, esse bebê, ele vai crescer, vai se tornar um adulto, e daqui a pouco ele vai ser o avô que vai ensinar para as próximas gerações como funciona a vida. Então, é por isso que a prioridade tem que ser sempre os mais jovens. Ah, Leandro, e numa empresa? A mesma coisa. A prioridade de toda empresa deveria ser, sabe quem? O novato, o estagiário. Ah, Leandro, mas por quê? Porque o estagiário, você já viu como é que é? É um saco, né? Quando chega lá o estagiário, você fala, nossa, que saco. Além da minha função, além do meu trabalho, tudo isso que eu tenho que fazer, eu ainda tenho que parar lá, ir lá ensinar o estagiário, para ele ensinar lá como é que ele vai, que ele opera a máquina, entrar no sistema, buscar as coisas e tal. É assim mesmo. Então, quando a gente tem um estagiário, a gente vai fazendo o quê? A gente vai ensinando ele. Para que, Leandro? Para que ele possa ocupar um lugar, para que ele possa ter uma função nessa empresa. E aí, o que vai acontecer? Com o tempo, você vai poder passar um pouco do seu serviço para ele. E aí você vai falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, então você faz um pouco aqui das minhas tarefas, das minhas atividades, agora que você já sabe operar essa máquina, agora que você já sabe entrar no sistema, faz isso aqui para mim, faz aquilo lá para mim. E aí você libera um pouco do seu trabalho para quê? Para que você possa ocupar as funções mais importantes. Então, Leandro, eu quero subir na empresa, treino estagiário, treino novato, porque eles vão te ajudar, né, nesse caso, a fazer o quê? A subir na carreira, subir na vida, subir na profissão. Aí a gente já começa a ver vários distúrbios, né? Porque tem gente que fica assim: eu não vou passar o pulo do gato, porque vai que o outro toma o meu lugar, vai que o outro. E aí você já vê que começa a ter o quê? Os desvios dessa lei. A gente começa a ter diversos problemas nesse sentido. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa lei, você imagina que exista um rio aonde flui a vida. É o rio da vida e a gente está nesse rio. Então, a gente nasce nesse rio e conforme a vida vai passando por nós, a gente vai adquirindo funções. Então, qual que é a primeira função que todo mundo tem? Olha, Leandro, qualquer pessoa que acabou de... Espera aí, só um minuto, gente. Deixa eu bloquear esse trem aqui. Pronto. Acho que... Voltou? Voltou agora? Vocês estão me ouvindo? Veja, me dá um sinal aqui se vocês estão ouvindo, por favor. Bom, então o que vai acontecer? Imagina que existe um rio por onde flui a vida, tá? Esse rio, ele é o rio da vida, e você está nesse rio. E aí, então, quando você está nesse rio, você vai evoluindo com a vida, você vai passando por funções e você vai ocupando essas funções mais importantes, e conforme você vai fazendo isso, o que vai acontecendo? Esse rio é só abundância, é só prosperidade, é só tranquilidade. Agora, às vezes, sabe, gente? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. A gente nasce na mesma função, todo mundo nasce na mesma função. Qual que é a função, Leandro? Função de filho. Então eu nasço filho de quem? Dos meus pais. Ah, Leandro, mas eu não conheci meu pai, porque meu pai transou com a minha mãe, depois ele fugiu, e aí eu não conheci meu pai. Tá bom, você pode não ter conhecido seu pai, mas só que você é filho de alguém. Mesmo que você não conheceu, mesmo que seus pais morreram e tal, você é filho de alguém. Então a gente nasce filho de alguém, certo? E aí, conforme esse rio vai passando, essa vida vai passando por nós, o que vai acontecendo? Você vai percebendo que, poxa, além de filho, eu também sou irmão daquele caboclo lá. Olha, eu também sou primo daquela lá. Olha, e aí, conforme essa vida vai chegando, vai passando por nós, olha, agora arrumei uma namorada. Poxa, então agora eu sou namorado. Olha, agora eu casei. Putz, mudou a função. Agora eu sou esposo.
Ah, agora eu tive filhos. Ah, legal, então agora eu sou pai ou sou mãe, né? Ah, e agora meus filhos tiveram filhos, então eu sou o quê? Eu sou avô. Então vocês percebem que conforme a vida vai fluindo, se você está no fluir da vida, você está na tranquilidade, você naturalmente, essa passagem de funções, elas vão acontecendo de uma maneira natural, vida mesmo, né? Com o decorrer da vida. E isso daí, gente, já era falado, né, há mais de 5.000 anos, né? Então, assim, olha, se você for lá pegar o I Ching, né, que é um livro chinês lá, que foi escrito entre 3.000 e 2.000 antes de Cristo, então nós estamos falando de 5.000 anos atrás. Se você for ver lá no hexagrama 37, ele fala o quê? Vou ler aqui para vocês. Ó. Quando o pai é realmente um pai e o filho um filho, quando o irmão mais velho preenche a sua função como irmão mais velho e o mais moço aquela que lhe é própria, quando o esposo é realmente esposo e a esposa uma esposa, então a família está em ordem. Olha que bacana, né? A gente há mais de 5.000 anos fala a mesma coisa. E será que a gente aprendeu? O que vocês acham? Escreve aí para mim. Você acha que a gente aprendeu a viver esse fluir da vida, essa hierarquia? A gente ainda está aprendendo. Infelizmente, essa é a grande verdade. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de desvios dessas leis, né? Do que acontece quando a gente sai desse fluxo natural da vida e a gente quer ocupar outras funções, né? Então, vamos lá. Estão me pedindo aqui repetir. Tá, o que acontece quando... repetir o quê? Eu não sei aqui o que estão me pedindo para repetir, mas vamos lá. Eu vou falando aqui que eu vou repetir bastante coisa aqui ainda, tá? Então, vamos lá. Como essa função, como essa lei afeta verdadeiramente a nossa vida? Ela afeta assim, ó. Eu dou um exemplo claro, né, do... Quem aqui é São Paulino, né? Eu falo que eu não entendo nada de futebol, mas eu falo que eu sou São Paulino, porque há trocentos anos lá eu torci para São Paulo, mas deve fazer uns 15 anos que eu não assisto um jogo de futebol. E aí, na época, né, quem é São Paulino sabe, conhece o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni era o goleiro artilheiro. Eu amava o Rogério Ceni, goleiro bom pra caramba, e um cara top de linha e tal, até entender de sistêmica. Hoje, eu odeio o Rogério Ceni. Por que você odeia o Rogério Ceni, Leandro? Porque o Rogério Ceni, o que ele fazia? Ele saía lá do gol dele, lá da função dele, e ele ia bater falta lá no gol do outro, do adversário. Então, e ele era um bom batedor de falta, então ele pegava lá e, pá, e batia e marcava gol, e aí todo mundo ficava feliz. Não. Que mensagem que ele passava para o atacante do próprio São Paulo? Poxa. Pô, eu tenho que sair lá do meu gol para vir aqui fazer a sua função, aquilo que você deveria fazer e você não faz. Vocês entenderam? Agora, vocês acham que esse atacante do São Paulo vai vestir a camisa, ele vai ficar lá treinando falta até tarde, ele vai jogar com gás, ele vai falar: ah, dane-se, chama o Rogério, né? Então, mesmo quando esse cara ele sai do gol dele e marca, né, o gol, ele marca, ele bate a falta e acerta o gol, o que ia acontecer? Esse time todo acaba perdendo quem? Perdendo o atacante. E quando ele errava, Leandro, puta, quando ele errava era um Deus nos acuda, por quê? O outro time pegava a bola, dava um chutão para frente, aí todo mundo saía correndo, ele tinha que sair lá do outro campo do adversário para ir para o gol. O zagueiro não podia pegar com a mão, aí ele tinha que defender, tentar fazer falta e tal com o pé e não sei o quê. Então, quando uma pessoa sai da função dela, ela coloca o time inteiro em risco. Percebe a profundidade disso na sua vida? Percebe a profundidade disso na sua empresa, no seu negócio, na sua família? Escreve aí para mim. O que vocês acham? Bom, aqui tem um outro exemplo clássico, né? É quando o filhinho... Então, imagina, eu sou pequeno perante os meus pais, certo?
Então, eu, perante os meus pais, eu sou pequeno. Meus pais são grandes. E aí, e se os meus pais são grandes, os meus avós são gigantes, né? São gigantescos ali, né? Então, eu sou pequeno perante os meus pais e meus avós são maiores ainda. Agora, às vezes a gente é bem treinado, sabe? Às vezes a gente entende que para ser um bom filho, eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que fazer tudo por eles e não sei o quê. E aí o que que vai acontecendo? Eu saio da função de filho e eu entro na função de quê? De avô ou de avó. E aí eu passo a ser mãe dos meus pais, eu passo a ser mãe da minha mãe, mãe dos meus pais. Agora me fala aqui, os problemas de quem é grande, eles são grandes ou eles são pequenos? Escreve aí para mim no chat. Os problemas de quem é grande, eles são grandes ou são pequenos? Eles são grandes, né? Então, se os problemas de quem é grande são grandes e eu sou pequenininho nesse sistema, eu sou pequenininho, depois tem meus pais grandes, depois meus avós são gigantescos. Quando eu estou aqui querendo fazer o papel da minha avó, querendo fazer o papel do avô, eu vou dar conta dessa função? Não vou dar conta. É como se eu quisesse carregar um problema muito, muito, muito grande e aí eu não dou conta. Sabe o que que acontece? A gente começa a adoecer. A gente começa a ter sobrepeso, sabe? Parece que a pessoa, nossa, Leandro, eu faço dieta e não emagreço, Leandro. Ah, mas também você está carregando os pesos seu e dos pais e dos avós, da família inteira. Né? Então, o que, que vai acontecendo? Quando eu quero carregar o peso de todo mundo, eu engordo e começa a dar um monte de o quê? Dor nas costas, dor em tudo. A gente começa a ficar a adoecer. Sem contar que se eu para eu ficar no lugar dos meus pais, no lugar dos meus avós, eu ser mãe da minha mãe, eu ser mãe do meu pai, o que, que vai acontecer? Meus pais, eles ficam grandes ou eles ficam pequenos? Eles têm que ficar adultos ou eles têm que ficar crianças? Para eu estar no lugar de pai dele, de mãe dele, eles ficam crianças, eles ficam infantis. E aí, além de tudo, você acaba adoecendo seus pais, você acaba infantilizando seus pais. E aí, o que, que vai acontecer? Eles não tomam o poder deles de pai, mãe, de grandes no sistema, e eles ficam o quê? Infantis. Você entendeu o poder disso? Toda vez que você sai da sua função, você quer fazer a função de outra pessoa, primeiro, que a tua função fica vaga, né? E segundo, que você infantiliza o outro, porque você acaba tirando a força do outro e tirando a força de todo o sistema. Quem é aqui, tem um monte de gente aqui que está aqui que já fez constelação comigo, sabe o poder disso, sabe o quanto que é transformador quando a gente fica na nossa função, quando a gente volta para a nossa função, para o nosso lugar. Isso dá um poder para a gente e dá um poder para todo o sistema, porque nossos pais ficam poderosos, porque você reconhece a grandeza deles. Você reconhece a grandeza de todos os que vieram antes, de todo o sistema. Então, isso fortalece a gente e fortalece todos os nossos antepassados. Né? Então vamos lá. Quem está aqui assistindo pelo YouTube está vendo uma foto incrível aqui. Depois, quem está aqui no Instagram, eu depois vocês vão lá para o YouTube que eu vou mostrar para vocês uma foto ao vivo aqui, né? Que eu estou projetando aqui uma foto dos filhos que ocupam a função de pais. Então, é uma foto lá do Paul Ripke e de um designer gráfico chamado Florian Schmucker. Depois vocês veem lá no replay lá que eu vou colocar lá no YouTube, então vocês vão ver. Eles inverteram as posições, então eles botaram as crianças com os adultos lá com cara de crianças e as crianças com cara de adultos, né, dos pais, eles inverteram isso. E, gente, é chocante quando você percebe essa foto, quando você vê isso daqui. E quantas vezes a gente não quer fazer isso, né? A gente não quer ocupar o lugar de outro e tira, né? Acaba tirando a força de outras pessoas, né?
Bom, Leandro, me dá exemplo prático, né? Vamos lá. Então, imagina que numa farmácia, você chega lá numa farmácia e você chega com a receita. Eu cheguei lá na farmácia, só que o balconista, ele foi ajudar a moça lá do caixa porque ela estava com problema lá no sistema e tal, e aí você chega e não tem ninguém para te atender. Aí tá passando lá o desavisado lá do estoquista, e aí ele olha e vê você lá com a receita na mão, ele fala, poxa, vou lá atender. Ele não é balconista, ele é o estoquista, mas ele chega lá e aí ele tenta entender, mas ele não entende nada de balcão. Ele pega lá a tua receita e aí ele vira e ele tenta entender para cá, e ele tenta virar para lá. E aí quando ele não consegue entender o nome do remédio, e tal, quando ele descobre o nome do remédio, aí alguém precisa pegar esse remédio lá no estoque. Mas ele é o estoquista e ele está aqui te atendendo. O que, que vai acontecer? Ele não tem como ir lá, né? Deixar você aqui. Aí sai a moça lá do caixa, do financeiro, e vai lá buscar o remédio no estoque. Só que ela não entende nada de estoque. Aí ela bagunça todo o estoque, ela derruba todos os remédios lá, e aí ela não acha. E quando ela acha, alguém precisa emitir a nota fiscal. Mas a moça da nota fiscal está lá arrumando o estoque. Então me fala, essa empresa ela vai dar certo ou ela vai afundar? O que vocês acham? Vai falir, né? É bem assim, gente. Quando um sai da sua função, todo o sistema ele vai mudando, tá? E muitas vezes muda para pior. Geralmente muda para pior, para desestabilizar o sistema. E aí, Leandro, o que, que acontece quando eu volto para o meu lugar? Cara, quando você volta para o seu lugar, primeiro, você vai incomodar um pouco de gente, natural, tá? Por quê? Porque às vezes o outro está acostumado que você faz o seu trabalho, o trabalho dele. E aí, de repente, você volta para a sua função e você começa a fazer o seu trabalho, bem feito. E aí, agora o outro tem que fazer o trabalho dele. É assim que funciona. E se todo mundo, se cada um ficar na sua função, se cada um fizer o seu trabalho, essa empresa prospera. Entendeu a potência disso, gente? Vamos lá, dá mais um exemplo, Leandro. Vou trazer o exemplo de um gerente financeiro. Chegou um cara para constelar uma vez e esse cara, ele tinha ajudado uma empresa lá, ele era gerente financeiro de uma empresa e tal, e ele já trabalhava nessa empresa há muitos anos. Essa empresa, ele pegou a empresa bem, com bastante dificuldade e ajudou a empresa cresceu e tal, e aí a empresa estava bem, de repente a empresa começou a cair. Resultado, um mês, 2 meses, 3 meses e tal. E aí veio fazer a constelação, e aí a gente percebeu, olhei e falei, mas peraí, que aconteceu há 3 meses? Ah, não, isso aí, não sei o que e tal. E aí eu falei, nossa, mas espera aí, ele estava carregando essa empresa nas costas. E eu falei, mas e o dono dessa empresa? Ah, não, né? Eu falei, mas vem cá, você está tomando alguma ação, alguma atitude que não é sua, de sua responsabilidade? Ah, Leandro, eu tô. É, porque assim, né? Eu sou um bom funcionário e eu, para ser um bom funcionário, eu tenho que fazer tudo, né? E aí tem umas coisas no meu serviço que depende do dono, mas o dono não toma as decisões que precisa, então eu vou lá e tomo no lugar dele. Eu falei, você está fazendo isso há quanto tempo? Há 3 meses. Entendeu? Então, quando ele sai do lugar dele e ele quer ocupar o lugar do dono da empresa, o que que acontece? Ele tira a força desse dono e essa empresa começa a adoecer. Essa empresa começa a prejudicar, a perder faturamento, ela começa a cair, tum, 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 tum. Quando ele entende isso, esse desvio na lei da hierarquia, ele volta para o lugar dele, o que que acontece? Essa empresa volta a crescer no mês seguinte. O dono ganha força, toma as decisões que precisavam ser tomadas e essa empresa volta a crescer. Gente, é incrível isso, é incrível essas leis e como isso afeta aí a nossa empresa, o nosso dia a dia, na prática mesmo, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Vamos lá. E no meu relacionamento amoroso, Leandro? Meu casamento, como é que funciona? Cara, esposa e esposo, relação de igualdade. Se num casamento você tem um mais e um menos, o que, que vai acontecer? Um vai ocupar a função de mamãe e o outro vai virar o filhinho.
ou ele vai virar o papai, ela vai virar a filhinha. E aí, o que vai acontecer? Vai ser um casal forte, potente, ou vai ser um casal de mais e o outro menos? Vai ser um mais e o outro menos. Você entende isso? Como que às vezes a gente faz, né, para ajudar, né? A gente ajuda o outro, a gente pode sim, né, contribuir com o desenvolvimento do meu parceiro, da minha parceira. Pode, Leandro. Só que eu não posso carregar o outro nas costas. Porque se eu carrego o outro nas costas, primeiro, eu não vou dar conta, né? E segundo, o que vai acontecer? Eu infantilizo o outro, eu crio uma codependência. Ao invés de eu ajudar o outro, eu faço com que o outro se torne dependente de mim. Ele se torna menos nessa relação, ele se torne fraco nessa relação. Tá claro isso? Então, nos relacionamentos afetivos, é uma relação de igualdade. Um faz algo pela relação, o outro faz algo pela relação. E aí, essa relação só cresce. Agora, se só Leandro, eu faço tudo pelo meu marido, eu faço tudo pela minha esposa, eu não sei o quê, o que vai acontecer? A gente fatalmente acaba saindo do nosso lugar e a gente acaba ocupando a função de mãe ou de pai do outro e tirando a força do outro. Tá claro isso? Vai me falando aí, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, me fala aí que eu quero tirar as dúvidas no final, tá bom? Família. Leandro, família também é outra coisa cheia de enrosco, né? Então vamos lá. Se eu sou, né, eu sou pai, né? Tem gente, imagina que tá lá, né? Nesse rio da vida. Imagina, eu estou fluindo nesse rio da vida e de repente eu parei na função pai. E eu adorei, ou eu sou mãe. Eu adorei ser mãe, Leandro. Porque a função da minha vida é ser mãe. Aí o que acontece? É como se eu chegasse num lugar lá desse rio e eu agarrasse um tronco lá desse rio e eu falasse, nossa, eu gosto tanto dessa função, e aí eu não vou mais sair dessa função, e aí eu fico preso eu seguro nesse galho, só que a vida vai te levando, vai tentando te empurrar para a vida, para você ir para novas funções. O que você faz? Eu não solto, eu fico aqui, e aí eu seguro, e aí o que vai acontecer? A mão já está sangrando, e aí eu vou perdendo força, e aí com o tempo o que vai acontecer? Quando eu solto isso daqui, eu já não tenho mais forças e aí eu acabo adoecendo e morrendo. Vocês entenderam a profundidade disso? Então, eu vejo muitos pais que querem ser pais eternos e cuidar dos filhos como se fossem bebês. Gente, mas o filho já tem 40 anos, mas ele continua lá tratando, meu filhinho. Porque eu tenho dois bebês. Eu falo, dois bebês? Mas quantos anos eles têm? É um de 35 e um de 28. Eu falo, nossa senhora, pelo amor de Deus. Então não dá, né? Não dá. Porque se você é mãe e pai eterno, você não passa essa função para os seus filhos, o que vai acontecer? Seus filhos vão ser filhos eternos. Eles vão ser eternamente dependentes. E aí você não pode morrer. Você vai ficar preso nessa coisa. Tem gente que chega aqui para constelar aqui e fala assim, Leandro, eu estou fodido porque eu não posso morrer, porque minha família inteira depende da minha empresa. E se eu não trabalhar, a empresa quebra e a família inteira morre. Olha que coisa. Né? Então, o que é uma família? O que é o pai e mãe? Pai e mãe é uma função, e uma função que a gente vai passando, a gente tem uma função temporária, tá? Você é pai e mãe até quando? Até os seus filhos crescerem. E agora que seus filhos crescerem, você passa o bastão de pai para ele, você passa o bastão de mãe para ele, e agora ele vai ser pai e mãe da vida dele, ele não precisa mais de você. E você, Leandro, o que você vai fazer da vida? Você vai cuidar da sua vida. Por quê? Porque filho faz parte da vida, mas filho não é a vida. Filho, a vida ela é muito maior, ela tem trabalho, ela tem objetivos de vida, ela tem a minha saúde, eu tenho um monte de coisa para cuidar e também posso cuidar dos meus filhos. Meus filhos, eles fazem parte da minha vida, mas eles não podem ser a minha vida. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que eu posso sim passar o bastão de pai e mãe para os meus filhos,
porque eu já dei o suficiente. Para quê? Para que eles agora vão cuidar da própria vida. E assim, gente, você como pai, você como mãe, você vai falhar, tá? Porque nunca vai ser, você nunca vai ser perfeito e tá tudo bem. Você vai ajudar os seus filhos, você vai fazer o melhor pelos seus filhos. Leandro, mas eu quero ser a mãe perfeita ou o pai perfeito. Isso aí é infantil. Por quê? Porque você nunca vai ser perfeito. Você vai fazer o seu melhor. E aí você vai passar esse bastão de pai e mãe para o seu filho e vai falar, filho, ó, eu fiz o meu melhor, eu te dei o suficiente. Agora você aprimora esse amor, você leva esse amor para as próximas gerações e você pode ir multiplicando isso. E você pode cuidar da sua criança, você pode fazer outras coisas. Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui da cachorrinha, né? Que pariu 3 cachorrinhos. Imagina, né? Quem é meu cliente aqui já conhece essa história, né? A cachorrinha acabou de parir 3 cachorrinhos. O que ela faz? Ela lambe, 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 engole a placenta e desmaia. Quando ela acorda, os 3 estão mamando na tetinha dela. O que ela faz? Ela larga eles e vai fazer cachorrice por aí, ou ela fica ali e cuida dos cachorrinhos? Escreve aí para mim, quero saber o que ela faz. Ela vai embora ou ela fica lá e cuida dos filhotinhos? Ela cuida dos filhotinhos, né? Leandro, mas ela leu no manual das cachorras que agora ela é mãe e que agora ela tem que cuidar dos filhotinhos? Não, é natural, é lei da natureza. Os pais, quando têm os filhos, eles cuidam dos filhos. Até quando? Aí agora imagina, né? Tem lá um cachorro grande, né? Um cachorro já de 2 anos, um cachorrão já, e aí ele olha lá os irmãozinhos mamando na teta da mãe. Aí ele fala assim: ai, que saudade daquela época, acho que eu vou lá mamar na teta da minha mãe. Ela deixa. Ela deixa um cachorro grande ir lá mamar na teta dela? Não deixa, né? Ela avança, né? Não, por quê? Mas por que, Leandro, que ela não deixa? Porque ela já fez a função de mãe para aquele cachorro, ele já é grande, ele já não precisa mais dela. Agora, a função agora dela de ser mãe é dos pequenininhos. Agora, me explica por que tem filho de 40 anos, 50 anos mamando na teta dos pais até hoje. Me explica. Eu não consigo entender. É saudável ou é doentio? Está seguindo as regras da vida, da natureza, ou está contra a natureza? Está indo para o caminho doentio? Está claro isso, gente? Está claro isso? Bom, então vamos lá. Dúvidas frequentes. Nossa, o pessoal me pergunta isso aqui até. Aí quando eu conto quando eu falo dessa lei aqui, sempre me vem. Ai, Leandro, então você está me dizendo que tenho que abandonar meus pais num asilo? De jeito nenhum, não falei nada disso. Tá? Quem entendeu isso, entendeu tudo errado. Volta lá, assiste a live tudo de novo, que tá tudo errado, tá? Você pode. Ai, Leandro, eu posso cuidar dos meus pais? Pode, como filho como filho. Por quê? Se você chegar, imagina lá, né? Eu tenho meu pai tá lá com Alzheimer na cama, e aí eu chego pro eu sou pequeno perante meu pai, tá? Então eu chego lá para meus pais, pro meu pai, e falo assim: pai, você já tomou o remédio? Onde já se viu? O médico falou que você vai morrer, você tem que tomar o remédio, não sei o quê. Tá, tá, tá. Eu fiquei assim ou eu fiquei assim? Eu fiquei assim, né? Eu virei pai dele, né? Isso vai dar força para meu pai ou vai tirar a força do meu pai? Vai tirar a força do meu pai. Agora imagina, né? Como eu posso cuidar do meu pai como filho? Eu vou chegar para meu pai e falar assim: pai, você não tomou o remédio? Olha, pai, o remédio está aqui. Como é que o senhor quer tomar? É com leite, é com água? Ó, tá aqui também, pai. E a gente, como filho, tem que aprender a respeitar. Respeitar. Inclusive, se esse pai não quiser tomar o remédio e quiser, porque ele quer morrer, ele é grande. Ele sabe o que é melhor para a vida dele. Ele sabe o que é melhor para a vida dele. Então, assim, ele é responsável também pela vida dele. Então, quando ele não toma o remédio, eu honro ele. Eu falo: olha, pai, eu acho que você poderia tomar isso aqui para você ficar melhor. Mas se você não quer tomar, é uma escolha sua. Isso é o mais difícil. Isso é muito difícil para a gente aceitar, né? Para a gente
mas eu espero que vocês coloquem amor nas minhas palavras, tá? Que vocês consigam trazer isso para um bom lugar aqui na vida e no coração de vocês. Porque quando vocês cuidam dos seus pais como filhos, sem abrir mão da sua própria vida, mas você pode ajudar o outro naquilo que ele pode, naquilo que ele precisa, sem tirar a força do outro, o que vai acontecer? Ele cresce, ele deixa de adoecer, ele melhora. Tá claro isso? Ah, Leandro, então você está me falando que existe uma coisa que eu recebo dos meus pais e aí o amor dos meus pais eu levo para a vida, não é? É. E então como é que eu faço se eu não tenho filhos, né? Se eu não tive filhos, como é que eu levo o amor para a vida? Você vai levar através do seu trabalho, você vai levar através das relações, você vai levar através da sua vida. Quando você vive plenamente a sua vida, você faz o quê? Você honra todos aqueles que vieram antes. Tá claro isso? Gente, vai me falando aí como é que tá, se tá claro, para eu poder ir acompanhando aqui e tirando as dúvidas aí de vocês também, tá? Então vamos lá. Funções em ordem. Então, o que que acontece quando eu estou na minha função? Quando eu fico na minha função de filho, no meu lugar de filho? Cara, eu posso, né? Eu começo a perceber que as funções elas vão tomando uma forma, vão tomando uma ordem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui na constelação. Eu vou pegar aqui, deixa eu dar uma pausa aqui no YouTube e deixa eu montar aqui o setting para vocês entenderem isso aqui. Eu trouxe aqui, eu falei para vocês aí mais cedo que ia ter exemplos práticos, né? Então vamos lá. Ah, Leandro, aqui estão os pais, tem o pai, a mãe e o filho, certo? E existe o quê? Existe uma lei natural, uma ordem natural da vida. Imagina que aqui é o futuro, a vida, e aqui é o passado, a morte, tá? Existe uma linha natural do tempo, né? Então, esses pais, eles têm o quê? Os pais deles. Então, esses aqui são os pais da mãe, esses aqui são os pais do pai, certo? Então, esse daqui, ele recebe a vida dos pais dele, essa daqui recebe a vida dos pais dela. E aí, o que que ela vai fazer? Eles vão passar a vida que eles receberam para onde? Para os filhos, né? E aí eles têm essa filhinha linda aqui. Só que, né, essa filhinha acha que ela tem a função, ela tem a obrigação de quê? De cuidar dos pais, de cuidar de todo mundo, de cuidar da família e não sei o quê. E aí o que que acontece? Ela sai do lugar dela de filha e ela vira o quê? Para começar, ela quer cuidar da mãe, ela quer ser mãe da mãe. Só que a mãe da mãe já existe. Então, para ela estar aqui, a vovó tem que perde a função. E aí, quando ela está aqui, ela é pequena nesse sistema, certo? Só que aqui ela trata a mãe como o quê? Como grande ou como infantil? Como criança. Como criança. Ela é uma pequena, para ocupar esse lugar aqui da vovó tem que ser bem grande. Só que ela ocupa esse lugar, ela tira a força da avó e ela tira a força da mãe. E ela não aguenta ficar aqui, porque ela é muito pesada. Sem contar, gente, que é assim, ó, né? Às vezes tem criança super poderosa, né? Que quer cuidar da família inteira, quer cuidar dos avós, cuidar de todo mundo. Então imagina, né? Numa linha do tempo onde aqui é a vida e aqui é a morte, então existe o quê? Um caminho natural. A morte ela vai levando. Se não ocorrer nenhuma tragédia, a morte vai levando. Ela leva o quê? Meus tataravós, meus bisavós, meus avós, meus pais, eu, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, a morte e a vida faz parte, tá? A morte faz parte da vida. Então, conforme isso daqui vai evoluindo, né? Se eu saio do meu lugar de filho e eu quero ser mãe da minha avó aqui. Ah, legal. E agora, gente, quem está mais próximo da morte? Fala para mim. Entendeu? Quem está mais próximo da morte? Eu. Tá claro isso, gente? Tá claro aqui para entendeu aqui o efeito dessa lei? Como que isso afeta
aqui é na prática, aqui é a nossa vida e a nossa família, aí eu infantilizo meus avós, infantilizo meus pais e eu não dou conta de ficar aqui. O que acontece? Eu acabo adoecendo, eu acabo tendo doença autoimune, eu acabo tendo um monte de problemas. E assim, né? As pessoas chegam aqui para mim e falam assim: ah, Leandro, mas você. Eu pergunto lá, né? Falo assim: ah, você tá saúde? Não, tá tudo bem, né? E tal. Ah, é? E você dorme bem? Não, tem que tomar remédio para dormir todo dia. Ah, é. E como é que tá seu peso? Nossa, Leandro, eu engordei 10 quilos. Ah, e como é que tá você anda irritado? Nossa, eu ando uma pilha de nervo, eu tô super estressado. Aí você fala assim, e o cabelo? Nossa, vive caindo e não sei o quê, as unhas tá quebrada e não sei o quê. Então, assim, né? Você fala, como é que tá a saúde? Não, tá tudo bem. Mas na hora que você vai começando a entrar em detalhe, ela não dorme direito, ela come, fica passando mal, ela engorda demais, ela acaba tendo um monte de outros problemas sem perceber que está tendo, né? Muitas vezes, por quê? Porque a gente está carregando o peso, não só o da minha vida, da minha existência, mas eu estou carregando o peso dos meus pais, o peso dos meus avós, o peso da minha família inteira e dos meus antepassados. Tá claro isso, gente? Tá claro aqui? Deixa eu colocar aqui de novo aqui para o pessoal do YouTube entender aqui. Então vamos lá. Quando eu falo, então, quando eu estou na minha função, tá? No meu lugar, quem ocupa as funções mais importantes? Os mais velhos. Então, é quem conhece mais o sistema. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai liderar o sistema, ele vai tomar as decisões que são importantes para esse sistema, para que esse sistema continue, né? Então, ele vai se perpetuar. Então, essa empresa, né, ela vai passando de gerações em gerações. Essa família, ela vai passando de gerações em gerações. Então, quando eu estou na minha função, eu tomo a vida dos meus pais. E tomar, né, a vida, esse é um termo que o Bert usa muito, né? Tomar a vida. Na psicanálise, às vezes eles falam introjetar, né? Introjetar é você pegar e botar a mãe e o pai goela abaixo, né? Você sentir esse pai e a mãe dentro, né? E é igual a água, né? Eu vou tomar a água. Eu não fico lá perguntando se essa água está boa ou está ruim, se ela tem quais são os nutrientes que ela tem ou que ela não tem. Eu simplesmente tomo ela, eu pego essa água e boto para dentro. E quando eu faço isso, o que vai acontecer? É como se eu tomo esses pais, eu estou tomando a vida por inteira. Então, quando eu olho para você, você é o fruto dos erros e dos acertos de milhares e milhares e milhares e milhares de gerações. Você é fruto de milhares e milhares de sims. Imagino que quando eu olho para você, eu vejo um pai e uma mãe, mas eu também vejo avós, eu também vejo bisavós, eu vejo tataravós, eu vejo trisavós, eu vejo milhares e milhares e milhares e milhares de gerações. Um monte de gente que nasceu, cresceu, casou e teve filho, 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 que nasceu, cresceu, casou e tiveram seus pais, que nasceram, cresceram, casaram e tiveram você. Você é fruto do sim de todos eles. Olha a profundidade disso. Imagina, né? Você acha que nos seus antepassados era tudo, todo mundo só passou coisa boa e só você agora que tem problema? Ah, para, né? Então, assim, imagina o tanto de fome, guerra, dificuldade, o tanto de coisa que esse povo passou. Quem né, vem de outros países para o Brasil e vem sabe, de lugares diferentes. E ainda assim, mesmo com toda sorte de problemas, com toda a dificuldade, ainda assim eles decidiram dizer sim para a vida. E se uma dessas pessoas, só uma pessoa dessa chegasse e falasse assim: acho que eu não vou mexer com esse negócio de ter filho, não. Uma. Você não estava aqui hoje. Você não estava aqui hoje se uma pessoa dessa não tivesse filho.
Percebe? E aí tem gente que fala assim: ai, Leandro, ninguém me ama, ninguém me quer. Porra! Olha o tanto de gente que precisou amar e passar esse amor de geração em geração para que esse amor chegasse em você. Então, se você não se sente amado, cara, conecta nas tuas raízes mais profundas, você vai ver o tanto de amor, o tanto de força que você tem e que você ganha quando você volta para o seu lugar e você recebe verdadeiramente esse amor. Tá? Então, você é fruto dos erros e dos acertos de milhares e milhares de gerações. Então, quando você fica no seu lugar e você, na sua função, e você recebe, né, você vai vendo uma evolução da vida, uma evolução dessa família. Mesma coisa na empresa, tá? Você vai vendo uma evolução na empresa e você deixa o passado e você se direciona para ir para a vida. Você vai cada vez mais levando esse sistema, essa vida para, né, esse amor que você recebeu dos antepassados, você leva ele para a vida. Leandro, e se eu não tive filhos, como é que eu faço? Você vai levar esse amor através do quê? Através do seu trabalho, através. Cara, ninguém morre, todo mundo vive, todos os seus antepassados, eles estão vivos aonde? Aqui dentro. Dentro de você. Você é o fruto do amor de todos eles. Então, quando você vive a sua vida plenamente, você leva o amor de todos eles para a vida junto com você. Tá claro isso? Bom, quando eu honro, né? Então tem lá uma passagem da Bíblia, honrai teu pai e sua mãe, né? Então, como é que a gente faz para honrar o pai e a mãe, gente? É, às vezes tem gente que acha que tem que fazer tudo que a mãe manda, tudo que o pai manda, tem que ficar repetindo lá igual um cordeirinho, uma vaquinha de presépio. Não, não é isso. Você honra a vida que você recebeu dos seus pais, aproveitando e vivendo a sua vida plenamente. Os seus pais desfrutaram, eles tiveram a oportunidade de viver a vida deles. Agora está na hora de você poder desfrutar e viver a sua vida. E aí, quando você vive a sua vida plenamente, você leva esse amor daquelas pessoas que vieram antes para onde? Para a vida, para as próximas gerações e tudo mais. Tá claro isso? Ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu passar aqui mais um. Outra coisa, né? Quando eu estou na minha função, eu assumo a liderança da minha vida. Eu não fico esperando que o outro mande, eu não fico esperando que o outro faça e não sei o quê. Não, eu tomo as rédeas da minha vida. Então, eu tomo as rédeas da minha família, dos meus objetivos de vida, da minha saúde. E aí eu começo a ter uma vida mais saudável, uma vida mais próspera. Por quê? Porque eu deixo de procurar isso, o problema dos outros, de resolver o problema dos outros, eu passo a resolver quem? Os problemas meus. Porque tem gente que olha para o problema de todo mundo, mas não olha para o seu, sabe? Mas é importante também falar, né, que tem gente que acha que, então, Leandro, agora eu vou ser o líder, eu vou mandar em todo mundo. Não, 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 não. Liderar não significa mandar. Também não significa aquele, porque agora eu sou avô, eu sou mãe, eu sou avó, eu posso tudo, então todo mundo tem que me obedecer. Não é isso, não é o poder puro e simples. É você fazer aquilo que o sistema precisa, aquilo que as próximas gerações precisam. E quando você assume esse lugar, você começa a dar exemplo, você começa a ser completo naquilo que você se propôs a fazer e você começa a levar, né, a sua vida nessa direção. E aí as outras pessoas começam a olhar e falar assim: pô, essa pessoa aí tem que aprender com alguma coisa com ela. E aí você honra a vida de todo mundo que veio antes. Tá joia? Tá claro isso? Bom, eu falei para vocês que se vocês ficassem aqui até agora, ia ter um presente surpresa. Eu quero saber aqui quem que está disposto a ter o presente surpresa. Quem que tiver disposto aqui, escreve eu aqui. Nós vamos fazer um exercício de fortalecimento aqui, que tem muito a ver com essa lei da hierarquia. Escreve eu aí para mim no chat que eu quero saber aí quem quer saber o presente surpresa que eu vou fazer com vocês. Isso, vamos lá. Então vamos lá, tá certo, vamos lá. O pessoal tá mandando aqui carinha, tá mandando eu, então vamos lá, Bom, é, eu quero que vocês fechem os olhos, que nós vamos fazer uma meditação agora. E eu quero que
você fecha os olhos e, nesse momento, você se conecte com... Na sua frente, eu quero que você veja o seu pai e a sua mãe. Olhe para eles. Feche seus olhos, imagine aí na sua frente o seu pai e a sua mãe. Agora, atrás deles, eu quero que você imagine os seus avós. E atrás deles, eu quero que você imagine os seus bisavós. Mesmo que você não conheça o rosto deles, não tem problema. Eu quero que você imagine. Imaginar é fazer de conta. Faça de conta que atrás dos seus avós tem os seus bisavós. E atrás deles tem os seus tataravós. E atrás deles, seus trisavós. Eu quero que você se depare com cada pai, agora, vai estender a mão e vai colocar nas costas do seu filho. E você vai ver que tanto o pai quanto a mãe coloca as mãos nas costas dos filhos. E você vê milhares e milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares de gerações, de pessoas que colocam as mãos nas costas dos seus filhos. E isso vai passando de geração em geração, em geração em geração, até que chega isso nos seus pais. Agora eu quero que, com muita honra e muito respeito, vocês façam uma pequena reverência aos seus pais, a tudo aquilo que eles viveram, a toda a dificuldade que eles tiveram, e que mesmo assim eles decidiram continuar a vida. E essa vida chegou em você através deles. E eu quero que você olhe para todos esses antepassados, que está passando o amor deles de geração em geração, através das mãos dos seus filhos. E eu quero que você honre, agradeça, faça uma pequena reverência também a eles, que mesmo com toda a dificuldade, com todos os problemas, ainda assim, eles disseram sim para a vida. E agora, nesse momento, eu quero que você estenda as mãos aos seus pais e você receba essa função materna da sua mãe e essa função paterna do seu pai. E eu quero que você, ao estender as mãos e ao receber, eu quero que você traga essas mãos no seu coração e que você possa receber esse amor. Esse amor que veio passando de geração em geração até chegar em você. Respire esse momento. Isso. Muito bem. Você está indo muito bem. Agora, nesse momento, eu quero que você imagine que você vire de costas para os seus pais. E ao virar de costas, eu quero que você imagine que eles coloquem as mãos, seu pai e a sua mão colocando as mãos, seu pai e a sua mãe colocando as mãos deles nas suas costas. E eu quero que agora você deixe fluir todo esse amor, você sinta todo esse amor e você veja todos eles atrás, conectados nessa raiz mais e mais profunda. Eu quero que você sinta toda a força e todo o poder do amor que vem passando de geração em geração até chegar em você. Respire esse momento, respire essa força. Respira a vida que chega em você através de todos os seus antepassados. Isso. Muito bem. Você está indo muito bem. Agora eu quero que você imagine que diante de você tem uma vida linda, de braços abertos. E talvez também tenha filhos, talvez tenha trabalho, talvez tenha objetivos de vida. Tem vários elementos aí na sua vida.
E agora eu quero que você, com a bênção de todos aqueles que vieram antes, eu quero que você dê um passo em direção à vida. Imagine você dando um passo em direção à vida. Respire esse momento e tome a força de todos eles, a bênção de todos eles, para que você possa caminhar com força em direção à vida. Isso. Sinta essa vida fluindo de geração em geração até chegar em você. Nesse momento, experimente dar um pequeno passo, mais um pequeno passo. Isso. Fala para mim agora, como que você se sente nesse momento? Como que você se sente nesse estado de receber toda a força dos seus ancestrais para que você possa olhar e encarar a vida? Escreve aí para mim que eu quero saber como que foi para você fazer esse exercício. Ok? Bom, gente, nós estamos aqui há cerca de 1 hora e eu quero que você, olhando agora com a força desses ancestrais, eu quero que você olhe em direção à sua vida, olhe em direção aos seus objetivos de vida, em direção a aquilo que você pode fazer. Para quê, Leandro? Para que a gente possa honrar a vida de todos aqueles que vieram antes, ok? Respire esse momento. Eu sei que essa live mexe com a gente e é um prazer muito grande ter vocês aqui. Todos vocês que participaram, é uma gratidão muito grande. E eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram e também no YouTube. Então, quem não pôde participar, comenta e compartilha aí com seus amigos para que mais e mais pessoas possam sentir essa força. Tudo isso daí que vocês sentiram aqui também, tá bom? Gente, um beijo grande, obrigado. Um, é um prazer imenso estar aqui com vocês e fluindo em direção à vida, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.